Eu não sei se você já percebeu como está cada vez mais difícil a gente falar de Jesus para as pessoas do mundo. Não é a dificuldade que nós enfrentamos em falar de Jesus, mas é da resistência que as pessoas têm adquirido pelos maus exemplos que elas têm observado justamente de pessoas da igreja. E hoje eu, conversando com uma amiga minha, amiga de muitos anos, tirei uma lição e eu vou compartilhar ela com vocês aqui hoje. Mas antes de tudo, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, da carta aos Hebreus, e esse texto ele fala fortemente ao meu coração. E eu tenho certeza que vai falar com você também. Está escrito na palavra do Senhor em Hebreus 12:2, a seguinte mensagem: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Eu olho para esse texto e essa palavra, essa mensagem que Paulo, quando escreve aos Hebreus no capítulo 12, revela, ela traz para mim um suporte muito forte para minha fé nos dias atuais. Porque a gente tem a ideologia errada de confiar e esperar do homem suporte, socorro e refúgio. Mas enquanto a gente confiar no homem, a gente tem que lidar com constantes frustrações, com decepções e com erros que nós, como humanos, somos suscetíveis a cometer. E aí, voltando para a experiência que eu quero compartilhar com vocês hoje. Essa amiga minha, ela é casada com um rapaz que não é da igreja. E por muitos anos ela tem lutado, tentado levar esse homem a Jesus, converter esse homem através da palavra e dos testemunhos e do testemunho próprio, como ela sempre fala pra gente, da maneira que ela vive diante do Senhor, para que ela seja exemplo para ele. Só que ele é uma pessoa que, além de resistente, é uma pessoa que sempre busca entender o contexto, a história da igreja. Nós sabemos aqui que pela falta de conhecimento da verdade, esse homem é influenciado pelos maus ensinamentos que Satanás traz para as pessoas que são cegas espiritualmente, que não conhecem a verdade. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqueles que não conhecem a verdade são cegos, estão presos, Porque não se liberta alguém que é livre, se liberta alguém que está cativo. E cativo, nesse caso, a mentiras. Infelizmente esse rapaz é cativo de mentiras, mentiras que Satanás cria, E o contexto atual da igreja não é um dos melhores. Como a gente conversando, chegamos exatamente na mesma ideia. A igreja de Cristo. Eu não gosto muito de usar esse texto, a igreja de Cristo, porque para mim fere Jesus quando eu falo isso. Mas a igreja cristã da atualidade, deste século, dessa geração, é uma igreja que precisa urgentemente de avivamento. Porque é uma igreja que está podre. É uma igreja que não tem praticamente nada de bom a oferecer para as pessoas que precisam conhecer Jesus. E é por isso que esse rapaz, cada dia que passa, ele cria mais resistência de querer conhecer Jesus. E aí, esses últimos tempos e nesses últimos dias aconteceram umas coisas muito bizarras em algumas igrejas aqui no Brasil. E ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de uma missionária aí que em uma live ela foi exposta por uma menina e contou coisas assim absurdas, imorais que ela cometia. E ela começou a negar, só que dava pra ver que aquilo tudo era verdade, que aquilo que a moça estava falando era verdade sobre ela. Só que o pior de tudo é que ela se submeteu a isso. Eu sei que em alguns momentos, haverá momentos em que Deus vai fazer isso, expor. Expor para tratar com essas pessoas, expor para também trazer um chacoalhão para nós. Mas isso traz vergonha ao Evangelho. Vergonha ao Evangelho que Cristo, por muito zelo e cuidado, pregou e criou para nós. Pregou para nós. Se nós estamos aqui hoje, se eu posso estar pregando esse Evangelho, se hoje eu sou livre em Cristo Jesus, foi porque Jesus pagou um alto preço, como ele diz aqui, ó. Olhem para Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé, que suportou as afrontas. Quantas coisas Jesus não suportou para que nós possamos hoje viver em liberdade. E aí eu vejo pessoas que se dizem discípulos, seguidores ou ainda pastores, destruindo tudo isso. Eu creio que não irá conseguir destruir, mas manchando muito a imagem daquilo que por muito zelo, cuidado e por alto preço Jesus construiu. E aí esse rapaz chegou para ela e disse assim: como você consegue estar dentro de um meio tão podre como esse? Olha,
E ele mostrando para ela, olha essas coisas que os cristãos que você fala, que são seguidores de Jesus, que pregam bem, que vivem de maneira correta, olha eles fazendo essas coisas. E aquilo para ela foi uma vergonha. Só que aí ela, pelo Espírito Santo, eu tenho certeza disso, e eu aprendi com isso, ela, olhando nos olhos dele, disse para ele, olha para mim, qual é o testemunho que eu dou para você aqui dentro de casa? Eu cometo essas coisas? Eu faço essas mesmas coisas que essas pessoas fazem? Eu sou igual a elas? Você vê em mim essas mesmas coisas, essas mesmas atitudes? Ele disse não. E aí ela falou para ele então, começa a olhar para as pessoas que de fato vivem o verdadeiro evangelho, mas melhor ainda, olha para Jesus. Porque o homem é falho, enquanto estivermos lidando com o homem, haverá falhas. E foi aí que houve um silêncio, ela disse que ele parou na mesma hora. Porque ela teve autoridade, pelo seu bom testemunho dentro de casa, de refutar as acusações e afrontas que ele estava trazendo para ela, para tentar não somente envergonhar a ela, mas o evangelho a qual ela prega. E eu aprendi muito com isso. Aprendi que nós precisamos dar um bom testemunho, sim. Independente de como as pessoas ao nosso redor estão vivendo, que se dizem ser cristãs como nós somos. Os cristãos que deveriam pregar o bom evangelho não estão pregando, mas isso não tem que interferir na maneira que você tem o dever de ser o bom testemunho no teu meio, na tua casa, principalmente para a tua família. Para que as pessoas ao olharem para você possam ver um bom testemunho e sentir o desejo de estar aonde você está, de conhecer o Jesus a quem você conhece e serve. Eu sei que a realidade não está bonita. Eu sei que o meio cristão não está sendo um dos melhores meios para se conviver ultimamente. Eu sou testemunho disso. Quantas frustrações eu vivenciei nos últimos tempos, o ano passado mesmo. Mas isso não abalou a minha fé, sabe por quê? Os meus olhos estão fixados naquele que é o autor e consumador da minha fé. Naquele que pagou um alto preço, naquele que se entregou por amor a mim, naquele que pagou os meus pecados, que é Cristo Jesus. Eu tenho bons testemunhos de pessoas à minha volta. Graças a Deus eu tenho uma boa esposa que tem um bom testemunho. Mas além dela, os meus olhos estão em Cristo Jesus. Porque eu sei que Ele não vai falhar. Porque eu sei que Ele jamais falharia comigo. Porque eu sei que Ele jamais cometeria essas coisas que os certos discípulos que se dizem discípulos dele cometem. Seja você o bom exemplo, o bom fruto, a boa árvore. Não se contamine, não se deixe ser levado pelas falsas ideologias, ou ainda, não se esfrie por conta do cenário atual da igreja que se diz a igreja de Jesus está vivendo, se posicionando. Eu sei que é necessário que tais coisas aconteçam. Vai acontecer. A igreja de Jesus será arrebatada pura, imaculada, sem ruga, sem pecado. E para que isso aconteça, tem que ser lavada a roupa suja. Todas essas manchas de pecado, todas essas sujeiras precisam sair. Uma roupa clara, limpa, ela só se torna limpa novamente depois que ela passa por uma boa lavagem. Porque no decorrer do nosso uso, a gente mancha, a gente suja. As nossas vértices, elas constantemente serão sujas por pecados que nós cometemos, nós somos falhos. A palavra diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Só que nós temos que ir nas águas que é Cristo Jesus e lavar diariamente as nossas vértices, constantemente as nossas vértices, para que as pessoas ao olharem para nós vejam as nossas vértices brancas, brilhando, resplandecendo a glória de Jesus. E assim a gente possa atrair mais pessoas para conhecerem a Jesus, serem achadas por Jesus, curadas, restauradas. Pessoas que estão ainda feridas ou que estão amarradas, presas aos enganos deste mundo, que não conhecem Jesus, precisam conhecer através do nosso bom testemunho. Por isso, você tem que ser o bom fruto. Você tem que ser a boa videira, o bom ramo. Ainda que parte desses ramos que estão fixados nessa videira não estejam dando bons frutos, você irá dar pelo seu bom testemunho. E outra coisa que eu levo para minha vida, e isso para mim é base, é o que me faz continuar de pé, é que essas coisas que eu vejo e ouço não me abalam, sabia? Porque quando a gente lê a palavra de Deus, isso já acontecia até mesmo lá nos primórdios, na era da fundação da igreja. Quando você lê as cartas de Paulo à igreja de Corinto, você vai ver que a igreja cometia coisas assim horríveis, coisas imorais. E Paulo advertia a igreja, mas você vê que já havia. O que está acontecendo hoje em dia é que está sendo exposto, é que está sendo revelado, porque não há nada em oculto que não seja revelado, como o Senhor diz em sua palavra. É que agora está sendo exposto para que os outros vejam, que as pessoas vejam, que o mundo veja. Mas, infelizmente, isso sempre aconteceu, já estava acontecendo. Então,
como essa palavra que Paulo escreve aos Hebreus aqui traz como direção, que seja rema para você e para mim. Os nossos olhos devem estar em Cristo Jesus. Porque foi Ele que pagou o alto preço. Foi Ele que morreu por mim e por você. Não foi o homem. Não espere nada de bom do homem. Não espere nada de bom daquelas pessoas que continuam ainda com um corpo corruptível. O homem, eu e você, ainda vivemos em um corpo corruptível. Que sofre e padece. Que tem ainda as legalidades para errar, para cometer o pecado. Se não estivermos debaixo de Cristo Jesus, só restará coisas ruins e podres de nós. E mesmo ainda andando com Jesus, somos suscetíveis a falhar porque nós somos humanos. Enquanto estivermos aqui na terra, ainda estamos suscetíveis a erros. Por isso que nós permaneçamos com os nossos olhos em Cristo Jesus, porque Ele não decepciona e Ele não falha.